Hoje eu quero falar para você sobre o livro de Marcos. Marcos é um dos evangelhos. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas, João. Então ele é, na ordem canônica, o segundo livro do Novo Testamento. Ele traz de forma bem concisa, ele é o menor dentre todos os evangelhos, ele tem apenas 16 capítulos. E de acordo com os comentaristas da Bíblia de Aplicação Pessoal, o propósito desse livro é apresentar a pessoa de Jesus, a sua obra e os seus ensinamentos. O autor é o próprio João Marcos. Ele não foi um dos discípulos de Jesus. Então, se alguém perguntar em uma gincana ou se for questionado em algum momento, ele não foi um dos discípulos de Jesus, mas ele foi amigo de Paulo e o acompanhou na sua primeira viagem missionária. Essa referência você vai encontrar em Atos capítulo 13, versículo 13. Alguns comentaristas afirmam que João Marcos foi o pivô daquela separação que houve na jornada missionária de Paulo e Barnabé. Alguns acreditam que Barnabé queria levar Marcos consigo depois de algum problema que Marcos possivelmente teve, mas Paulo não queria, e aí eles resolveram se separar. Então Paulo prossegue com Silas e Barnabé com Marcos. Os destinatários desse livro eram os cristãos de Roma. Marcos escreveu esse livro a partir de Roma, e a linguagem, a forma como ele escreve, era uma forma com o intuito de evidenciar Jesus como servo de Deus para os romanos. Foi escrito provavelmente entre 55 e 65 depois de Cristo. 55 e 65 depois de Cristo. É interessante a informação contida aqui entre os comentaristas, que o panorama, a situação que o povo vivia naquela época, era que o Império Romano, durante o reinado de Tibério César, uma vez que nessa época havia uma única língua e excelentes sistemas de transporte e comunicação, havia boas condições para as pessoas receberem a mensagem de Jesus, que foi rapidamente divulgada de uma nação a outra. Uma informação interessante é que o Novo Testamento foi escrito em grego. Então nós sabemos que os povos daquela época, conquistados por Alexandre o Grande, depois veio o Império Romano, eles tinham acesso a essa língua, o grego, chamado o grego koiné, o grego comum. Então a Bíblia ela foi escrita em grego, e isso faz parte do plano de Deus, de modo que foi disseminado mais rapidamente entre o mundo daquela época. E o versículo-chave, isso eu acho interessante nós memorizarmos, os versículos-chave de cada livro. Então, o versículo-chave de Marcos é capítulo 10, versículo 45, que diz: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Guarda aí no teu coração esse versículo-chave. E as pessoas-chave trazidas, apresentadas aqui nesse livro, são Jesus, os 12 discípulos, Pilatos e os líderes religiosos judeus. Os lugares-chave são Cafarnaum, Nazaré, Cesareia de Filipe, Jericó, Betânia, Monte das Oliveiras, Jerusalém e Gólgota. E uma característica particular do comentarista é que o Evangelho de Marcos foi provavelmente o primeiro a ser escrito. Então note que a apresentação canônica que nós temos hoje, essa ordem, provavelmente não é a sequência em que os livros foram sendo escritos. Nesse livro de Marcos, há 31 versículos a mais relativo a outros milagres que não foram relatados nos demais evangelhos. É uma das características do livro de Marcos. E é interessante também que, apesar de ele ser mais conciso, ele traz a maioria das informações que estão nos outros evangelhos e ainda apresenta 35 versículos a mais sobre os milagres que Jesus realizou. Um outro dado importante é que Jesus é apresentado como o servo de Deus. Marcos destacou bastante o trabalho de Jesus, os milagres que ele realizou. Ele apresenta Jesus colocando a mão na massa do ministério. Ele apresenta muito pouco sobre as mensagens proferidas, mas ele traz muitas informações sobre as viagens que Jesus fazia, sobre os milagres que ele realizou. Espero que você tenha gostado dessas informações e leia o livro de Marcos. É importante enfatizar que nenhum comentário bíblico
pode tomar o lugar da palavra de Deus. Não adianta você ler todos os comentários bíblicos existentes, ou dicionários, ou outras informações extra-bíblicas, se você não lê a palavra de Deus. Então, tenha como objetivo nesse ano de 2014, nós estamos apenas no dia 14 de janeiro hoje, faça da sua missão nesse ano, ler pelo menos todo o Novo Testamento. Que Deus te abençoe. Fica o meu abraço.